Fique à vontade. Deus abençoe. Eu quero saudar cada um de vocês mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém? Sabe, gente, que quando nós estávamos cantando esse último louvor e que a poesia dessa canção de louvor a Deus, ela é muito simples, né? Ela fala sobre o quê? Você guardou? Você percebeu isso? O que nós acabamos de cantar ao Senhor nessa última canção? Uma palavra, dê uma palavra aí. O amor. Deus me ama, né? Nós agora acabamos de ser encorajados, estimulados a cantar, reafirmando isso nas nossas vidas. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama e o seu amor é incondicional. E sabe que quando nós estávamos cantando esse louvor, e o amor é uma das atribuições de Deus, é uma das características de Deus, né? A Bíblia fala isso claramente. Deus é amor, né? Isso faz parte da natureza, da constituição, da essência do nosso Deus. Mas essa característica do amor também chama a nossa atenção para uma outra característica que Ele tem. A gente pensar e a gente louvar a Deus sobre o seu amor também nos faz perceber que o nosso Deus também não muda. E eu fui muito ministrado enquanto a gente estava cantando aqui neste sentido. A gente estava louvando agora e dizendo, né? Mesmo sendo pobre e pecador, mesmo sendo falho, se eu estiver forte, se eu estiver fraco, o amor dele nunca vai mudar. Infelizmente, nesse cenário, tem alguém que muda. E somos nós. Nós estamos sujeitos a oscilar. Infelizmente, é um risco, é uma tentação que a gente está sujeito muitas vezes. A gente está sujeito muitas vezes a sermos abalados, a sermos afetados com reveses na nossa vida. E eu acho isso muito importante porque isso também tem muito a ver com a palavra que nós vamos meditar nesse momento. Mas no meio de todo esse cenário, quando nós somos confrontados com a realidade da nossa natureza ainda, né, humana, frágil, mas nós somos atraídos, a nossa atenção é atraída para o nosso Deus e perceber que Ele não muda. E que se nós estivermos nele, vivendo nele, guardados nele, nós então, falhos, limitados, sujeitos a oscilar, nós então encontraremos um fundamento que nos tornará inabaláveis. Nós podemos ser inabaláveis, meus irmãos. Podemos ser inabaláveis. Mas isso depende de uma condição. De nós estarmos guardados e alicerçados naquele que nos torna inabaláveis. Nele eu serei inabalável. Nele você é inabalável. Amém? Sabe que nessa manhã, abra sua Bíblia por favor comigo, no livro de Atos, capítulo 7, verso 51. E essa palavra que vai ser ministrada nesse momento, ela é uma continuação, ela é uma segunda parte da palavra que começou a ser ministrada na semana passada pelo Gentil, que fala de um contexto como esse, da igreja do Senhor Jesus, a igreja que era inicial, a igreja que era verdinha, nova, fresquinha, e que ela estava enfrentando baques. Ela estava sofrendo situações que a gente chama de reveses, de oposição, de perseguição, de tribulação. E é interessante que isso está registrado na palavra de Deus, gente. E isso não diminui o testemunho. Você entende? Registrar, confirmar as situações de baque, de pancada, de perseguição, de revés, não diminui o testemunho
da ação de Deus no meio do seu povo. Porque como tem sido ministrado ao longo desse culto aqui no nosso meio, é exatamente esse o terreno fértil para a gente ver Deus aparecer e se mostrar como um grande Deus, como Ele é. Nós precisamos entender que não dá para aparecer nas nossas vidas dois grandes, dois fortes, dois valentes, dois vencedores, mas apenas um. E se nós reconhecermos as nossas limitações e corrermos para o Senhor, Ele então aparecerá. Fala muito no meu coração a declaração da palavra de Deus, que diz que Deus, Ele resiste aos orgulhosos. Deus tem dificuldade de lidar com os orgulhosos, com quem tem orgulho, resistência no seu coração. Mas aos humildes, Ele concede da sua graça, abertamente. A gente vê aqui, meus irmãos, nesse testemunho, uma situação dessa, de o Senhor derramar da sua graça sobre aqueles que se humilharam diante dEle. E diante também das pessoas, para a glória do nome dEle. Amém? Então, a parte 2 da perseguição dos religiosos contra a igreja é o que nós vamos ver agora, em nome de Jesus. A palavra de Deus então diz assim, acompanha aí. Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério dos anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Agora já estamos no capítulo 8, né? Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Olha só, a igreja agora saindo de Jerusalém, hein? E agora começando a se espalhar pelas regiões vizinhas. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Amém, meus irmãos? A gente vê aqui algo, como eu disse, né? Essa palavra ela é uma continuação. E na semana passada, o Gentil ministrando essa primeira parte dessa palavra aqui, ele trouxe uma ênfase muito forte a esse contexto do comportamento da religiosidade morta, quando está diante
da manifestação do reino de Deus, livre, aberta, viva, evidente, poderosa, no meio do seu povo, dos filhos de Deus, dos discípulos de Jesus Cristo. E aí uma coisa leva a outra. A questão é bem assim. É simplesmente um fato de uma coisa levar a outra. Então, aí o que a gente vê é a maneira como a religiosidade morta reage quando vê algo que está além, que está fora do seu cercado, algo que está fora do seu domínio, do seu controle. Por quê, gente? Isto é uma coisa muito importante de se enfatizar. E olha, quem está falando é o seu pastor, tá? A religiosidade morta, ela subsiste em torno do controle, do domínio. Então, a religiosidade morta, ela se sustenta em cima de conduzir as pessoas dentro daquilo que vai sustentar a ela mesma. A religião precisa de ter os seus dominados, os seus controlados, para ela se manter. A única maneira de uma religião morta, sem vida, que é falsa, que não é verdadeira, se sustentar, é quando ela tem pessoas controladas por ela, e essas pessoas são como que a fonte de nutrição, de onde ela tira as energias, as suas energias. E o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é um abalo no contexto da cidade de Jerusalém, porque a religião morta, falsa, ela está começando a perceber que o controle está escapando dos seus dedos. Que aquilo que estava acontecendo na cidade de Jerusalém não era mais algo que vinha dela, não era mais algo provido por ela, não era mais algo que estava dentro da sua manipulação, do seu domínio, estava além. E isso fragiliza, isso enfraquece. E meus irmãos, uma vez eu estava num grupo de pastores, sendo ministrado por um desses pastores, e um pastor extremamente frutífero na sua vida, no seu ministério, ministrando a nós, e ele chega num determinado momento e diz assim: meus irmãos, no reino de Deus, aliás, ele não usou a expressão no reino, ele falou na igreja do Senhor Jesus, ou você tem crescimento e frutificação, ou você tem controle. As duas coisas você nunca terá. E isso é muito simples. O que ele falou é muito simples. E vamos dizer até óbvio. Quando a gente fala do reino de Deus. Sabe por quê, gente? Porque o reino de Deus, ele não é controlado por homens. Ele não é controlado pelo pastor da igreja, ele não é controlado pelo bispo, ele não é controlado pelo líder de célula, ele não é controlado pelo discipulador, ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus. A igreja tem o seu dono, e o dono dela se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja tem o seu poder que a sustenta, e o poder que sustenta a igreja, queridos, não é a politicagem. O poder que sustenta a igreja não é o dinheiro. O poder que sustenta a igreja não são propriedades e bens. O poder que sustenta a igreja não são títulos, certidões, documentos. O poder que sustenta a igreja também tem um nome: Espírito Santo de Deus. Você está entendendo quando eu disse que uma coisa leva a outra? Que era só questão de tempo esperar a perseguição acontecer? Era questão de tempo. Porque a religião morta, quando perde o controle, ela persegue. Ela persegue para quê? Para reaver o controle que ela perdeu. E o que a gente vê aqui nesses momentos, meus irmãos, é fruto disso. É uma perseguição que é como esse artifício da religião morta para prevalecer sobre estas pessoas, e não somente sobre estas pessoas, mas não era só pessoas. Por exemplo, uma das pessoas que está representando a igreja do Senhor Jesus nessa passagem aqui é Estevão. Estevão está sendo aqui o discípulo de Jesus que se manifesta
Então, botam um alvo nele, em Estevão. Mas a questão não é isso. É que eles estão vendo que por trás de Estevão, porque Estevão, meus irmãos, ele era um jovem de 20 e poucos anos. E que aos olhos da sociedade preconceituosa, discriminadora, tende a ver que criança não é presente. Criança não é nem realidade, em lugar nenhum. Criança é dia de amanhã. É assim que a sociedade vê. E algumas vezes essas ideias mundanas entram na igreja. E a igreja enxerga as suas crianças como o dia de amanhã, não como presente da vida da igreja. A sociedade enxerga os jovens como potenciais, mas não como algo certo, como uma realidade também. Um dia você vai ser alguma coisa, mas agora você não é nada. Eu já cheguei a ver o absurdo, já ouvi o absurdo, meus irmãos. São as vezes tristes em que o mundo entra no meio do povo de Deus, de pessoas afirmarem que os jovens não poderiam receber muito crédito e nem ter muita voz dentro da igreja, porque os jovens não sustentam financeiramente a igreja. Olha o nível de absurdo quando o mundo entra na igreja. Eu acabei de falar aqui que não é dinheiro que sustenta a igreja, que não é política que sustenta a igreja, é o Espírito Santo de Deus, que foi pronunciado lá no Velho Testamento pelo profeta Joel, de que as crianças se levantariam para profetizar, para sonhar, para terem visões do Espírito Santo, de que os jovens seriam revestidos da unção dos altos céus e realizarem obras pelo poder do Espírito Santo inimagináveis, mas porque não eram deles, era pelo poder que os move. E de que os velhos, como diz a palavra, como diz o termo na palavra, eles também seriam igualmente. O Espírito Santo faz uma coisa, meus irmãos, na igreja do Senhor Jesus. O Espírito Santo nivela todo mundo. Nivela todo mundo. Por quê? Porque ainda que nós tenhamos diferenças entre uns e outros aqui, diferenças de todos os tipos, naturalmente falando, humanamente falando, mas o Espírito, ele será sempre o mesmo. E o Espírito, ele não trabalha assim. Olha, essa pessoa aqui, ela tem 30 anos de fé em mim. Sobre ela eu vou liberar um pouco mais. Eu vou liberar um pouco mais da minha unção, da minha graça, do meu poder. Mas aquele ali, ele acabou de começar a caminhar comigo, então sobre ele eu vou derramar só um pouquinho, só para ele não engasgar com a minha unção, com o meu poder. E à medida que ele for se acostumando, eu vou derramando mais. Não é assim que funciona, meus irmãos. Foi por isso que o próprio Jesus disse aos judeus, durante o ministério dele, e aos seus discípulos, ele falou: mas muitos dos últimos serão primeiros, se tornarão primeiros. E muitos que eram primeiros passarão a ser últimos, porque não depende de nenhum tipo de critério ou mérito humano para uma pessoa ser cheia da presença, do poder e da unção do Espírito Santo. O que depende é o tamanho da busca. O quanto esta pessoa tem fome, o quanto esta pessoa tem sede, o quanto esta pessoa vai na fonte e se satisfaz. É exatamente por isso, meus irmãos, que lá no livro de Apocalipse, quando aquele livro começa e Jesus, ele se comunica diretamente com o apóstolo João e diz a ele: escreva 7 cartas às minhas igrejas. E na primeira dessas 7 cartas, à igreja de Éfeso, Jesus fala: olha, vocês são uma igreja muito organizada, muito bonitinha, os ministérios todos no seu lugar, tudo assim muito maduro, tudo muito estruturado. Vocês têm um nível de conhecimento, de profundidade, é uma coisa admirável, linda. Vocês realmente não engolem qualquer bobagemzinha que se fala por aí, mas eu tenho, porém, contra ti uma coisa só. Só tem uma coisinha assim, um detalhezinho. O detalhezinho que faz toda a diferença.
vocês perderam o primeiro amor. O primeiro amor, que era aquela chama que fazia vocês serem considerados malucos, loucos, alguns até chamando de fundamentalistas religiosos dentro de casa. O que aconteceu com você? Por que você está agora caminhando para tudo quanto é lado e a única coisa que você tem a fazer é orar pelas pessoas e falar de Jesus? De onde vem esse amor, essa chama que está dentro de você, que de uma hora para outra agora, você quer mudar o mundo? O que aconteceu com você? Você não é mais a mesma pessoa. Acabou de nascer de novo. Essa chama do primeiro amor, que pode ser reacendida a qualquer momento na vida de qualquer pessoa. Porque foi o que Jesus disse, você perdeu, acende ela de volta, traz ela de volta. Nunca deveria ter sido perdida uma pessoa nova convertida, o primeiro amor, a primeira chama, que é a chama que deveria ser igual durante toda a vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de um discípulo de Jesus, representando a igreja do Senhor Jesus, que é Estevão, um jovem, recém-convertido, recém-conhecido do Senhor Jesus. Quando eu digo recém, isso é relativo, porque Jesus, ele já estava envolvido com os discípulos ali de certa forma, né? E já caminhava com eles de certa forma, né? Já dava frutos, já tinha uma vida de testemunho. Mas vamos dizer, humanamente falando, que considerando o tempo em que Jesus foi batizado e começou o seu ministério, até o Pentecostes, nós estamos falando aí de quase 4 anos. Ou seja, nós estamos em 2021. Nós estamos falando de uma coisa que começou a acontecer em 2017. É pouco tempo. Ainda que tenha sido os primeiros que começaram a caminhar com eles. Mas é porque não depende de pessoas. Depende do Espírito Santo de Deus. E aí então, aquilo que a religião perde o controle, ela corre atrás para reaver. E os recursos que ela usa não são dos céus, são da terra. E aí vem então a perseguição. A religião orgulhosa que não aceita mudar, que não aceita se corrigir, que não aceita ser confrontada. Ela persegue aquilo que ela não aceita. E aqui, meus irmãos, com muita tranquilidade, mas com vigor. E é isso que é uma coisa muito interessante, né? 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer que se não tiver amor, qualquer coisa boa que a gente faça não tem valor nenhum. Porque ela é uma coisa somente. E quando é colocado amor naquilo que a gente faz, aquilo deixa de ser uma coisa para ganhar vida. Amor coloca vida em tudo que a gente faz. E mesmo se for necessária uma confrontação, um puxão de orelha, uma chamada de atenção, uma palavra de correção, dizendo, olha, eu não posso concordar com você. Olha, me desculpe, mas você está errado. Olha, você precisa se arrepender. Mas isso sendo feito no amor do Senhor Jesus. Não no espírito de alguém que quer bater, que quer humilhar, seu burro. Aquele tipo de coisa que sai pela boca, fruto de uma alma que está suja de pecados, que está marcada de mágoas, de rancor, de coisas ruins. Não. O amor faz com que a palavra mais dura e confrontadora, ela saia com vida. E meus irmãos, a gente precisa amadurecer isso, sabia? A gente tem uma tendência forte de confundir amor com ser conivente, com passar a mão na cabeça. E muito pelo contrário, meus irmãos. O verdadeiro amor, ele não se conduz de maneira inconveniente. Ele não se associa com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. O verdadeiro amor, ele nunca vai ser conivente com o mal, com a enganação, com o desrespeito. E se for necessário, o amor vai nos levar a falar, abre teu olho, se arrependa, se converta, volte para a vida, para a verdade. Mas não foi o que aconteceu aqui.
Ainda que essas palavras de Estevão, que foram duras, ele começa uma palavra longa que vem desde o começo, né? E ele vai fazendo um resgate de experiências de Deus com o seu povo. Para quê? Para falar, gente, vocês são descendência do povo que viu Deus, que viu a intervenção de Deus. Vocês são herança de Abraão. Vocês são herança de Moisés. Vocês são herança de Davi. E aquele que eu estou anunciando aqui, aquele que nós, igreja, estamos anunciando aqui, é aquele que é o descendente de Davi, o justo. Só que quando chegou nele, no justo, vocês desprezaram. Vocês têm o maior respeito por Abraão, vocês têm o maior respeito por Moisés, por Jacó, vocês têm o maior respeito por Davi, mas quando vem o Salvador do mundo, o Messias, o descendente de Davi, vocês ignoraram, vocês rejeitaram, vocês desprezaram. E eu estou aqui para dizer isso para vocês, no poder do Espírito Santo, voltem-se para Ele. Ele é o cumprimento da promessa que vocês conhecem lá de trás. Por que vocês o perseguiram? Por que vocês o mataram? As mãos de vocês estão sujas de sangue inocente. Arrependam-se dessa situação. Então aqui é Estevão fazendo esse confronto entre Jesus, que ele chama de o justo, no final do capítulo 7, versus a tradição religiosa, perseguidora, da religião morta, falsa, que estava instalada, estabelecida ali, no meio do povo judeu. E aí o texto vai mostrar para a gente que a reação deles foi de, ao invés de se arrependerem, de voltarem, se converterem dos seus maus caminhos, eles decidem ranger os dentes. Eu acho interessante a Bíblia falar essa expressão, né? Eles rangeram os dentes. Alguém que range os dentes é alguém que está num nível de tensão emocional absurdo, né? Existem algumas pessoas que quando dormem têm o que é chamado, né? Não é o termo técnico, mas é o termo popular de bruxismo, né? Que é quando dormem. E são pessoas que dormem, mas num nível de memórias, de lembranças e de estresse que faz com que elas ranjam os dentes durante a noite. E rangem os dentes num nível tal de força que os dentes chegam a se gastar uns nos outros. Pessoas chegam a ficar com dores de cabeça, dores nas articulações do maxilar, por causa do nível de tensão, de estresse. Eu fico imaginando coisas nesse sentido, assim, quando a gente vê a palavra de Deus dizendo que aquela palavra de Estevão, que era a palavra de Deus, que Estevão apenas estava sendo a caixa de som, Estevão apenas estava sendo o megafone, mas quem estava falando era o Espírito Santo colocando essas palavras no coração de Estevão. As palavras saíam cheias de vida da boca de Estevão, mas entravam nos ouvidos como um barulho incômodo ao povo religioso. E aí então, eles se encheram de orgulho e de ódio e de raiva. E aí manifestaram então a sua escolha entre Jesus, o justo, e a tradição religiosa perseguidora. Nós vamos ficar com a tradição religiosa e vamos ser perseguidores. Nós não queremos. É uma coisa que a gente fala aqui de vez em quando. Já teve um culto da palavra que eu já falei sobre isso também. Quando às vezes a gente senta com pessoas para falar com elas sobre Jesus, para falar com elas sobre a vida de Jesus. E existem algumas pessoas, a informação, a mensagem sai da boca do cristão, do discípulo, Jesus, a pessoa de Jesus Cristo. Mas ela entra no ouvido da pessoa e desce, e a cabeça da pessoa, como religião. Então aí a resposta, a reação que as pessoas dão, algumas vezes é, não quero mudar minha religião. Não é verdade? Muitas vezes isso acontece, né?
E aí quem conhece Jesus, quem sabe o que é viver Jesus, vai dizer, não, mas eu não estou te chamando para mudar de religião. Eu não estou nem muito preocupado com isso. Eu estou falando sobre vida, eu estou falando sobre relacionamento. Eu estou falando sobre algo que vai além do templo. Eu estou falando sobre algo que vai além das atividades, das programações religiosas. Eu estou falando algo que pode ser experimentado todo dia, a qualquer hora, em qualquer lugar. É Jesus vivo. Não, eu não quero mudar de religião. Foi a reação do povo judeu aqui. Não, nós não queremos mudar de religião. E por causa disso, então, se você continuar nos atrapalhando, nos incomodando com essa fala a respeito desse Jesus vivo, nós vamos te perseguir. E não deu outra. Porque o que acontece é que a reação de Estevão a essa resposta incomodou-os ainda mais. Porque quando Estevão começa a ver que a palavra que sai da boca dele não estava encontrando lugar no coração do povo, pelo contrário, estava inflamando o coração do povo. E aqui, queridos, a gente vai perceber uma realidade que Jesus, numa parábola que eu gosto demais, que é a parábola do semeador, ele vai dizer: nem todos que recebem a semente do evangelho do Senhor Jesus Cristo terão um coração preparado para receber essa semente. E muitas vezes as trevas virão, ou as circunstâncias da vida movidas pelas trevas provocarão o efeito de atrapalhar que a mensagem do evangelho entre, encontre lugar nos corações e frutifique, gerando vida. E foi o que aconteceu com eles aqui. Eles começaram então a rosnar, que nem um cachorro com raiva. E ultimamente eu estou sabendo muito bem que é esse negócio de lidar com um cachorro raivoso, né? Fui mordido um dia desses, estava até esses dias aí vacinando por causa disso. Eles começam a ranger os dentes. Eles começam a esbravejar. Os olhos deles começam a ficar esbugalhados assim, na direção de Estevão. Eles começando a maquinar assim, o que nós vamos fazer com esse jovem, com esse rapaz? E Estevão já sente o ambiente. Ele já percebe, não vai dar coisa boa isso daqui. Só que, gente, o que é percebido aqui é que a reação de Estevão não entra na mesma onda desse povo aqui. Porque de maneira natural, quando a gente está levando Jesus às pessoas, e as pessoas começam a dar ter uma reação, dar uma resposta negativa em relação ao testemunho de Jesus, às vezes a gente sofre a tentação de a gente também dar uma resposta natural e não espiritual. E Estevão não caiu nessa. Estevão, quando ele percebeu, o Espírito Santo não está tendo lugar nesses corações aqui. Aí a palavra de Deus então vai dizer que ele olhou aos céus, ele deixou de falar ao povo. Ele deixou de falar uma mensagem diretamente ao povo. Ele levantou os olhos aos céus e ele percebeu. O povo já estava começando a enredar ele, já arrastar, empurrar ele, já agredi-lo. Ele não reage ao povo, tentando lutar, tentando se defender. Não põe a mão em mim, ou qualquer outra coisa assim, que alguém poderia fazer de maneira natural. Ele olha aos céus e ele diz: gente, eu só quero falar... Peraí. Para de fazer barulho. Eu só quero falar uma coisa para vocês. Eu estou tendo uma visão maravilhosa aqui. Eu estou vendo Deus, o Pai. E eu estou vendo Jesus Cristo, seu Filho, à sua direita. Ele fica encantado com essa visão que ele tem. Num momento, olha só. Num momento de oposição. Num momento improvável. Ele estava sendo perseguido. Ele estava de alguma forma já correndo algum tipo de risco. E Deus não se manifestou a ele quando estava tudo bem, quando estava tudo tranquilo. Deus se manifestou a ele num momento onde a vida dele estava em apuros. E Deus fez aquilo com um propósito claro, para confortar o coração dele, para descansar o coração dele. Para reafirmar no coração de Estevão: Estevão, fique em paz. Não tenha medo do que está acontecendo em volta de você, em cima de você, porque eu continuo com você. Ah, gente.
Você está prestando atenção no que nós estamos falando aqui? Não fique com medo do que está acontecendo com você. Não mude. Não fique espantado. Não se agite. Não pegue em armas. Não precisa se defender. Não precisa. Eu continuo com você. Eu nunca vou perder o controle. A sua vida é minha. E no meio de tudo aquilo parece louco, gente. E é louco. Porque nós somos de carne e osso. Mas a gente consegue ver aqui alguém em paz, com pessoas pegando armas. Uma das armas da época era pedra, né? Para matar. Com pessoas pegando em armas e apontando contra eles, falando: eu vou te matar. E Estevão poder dizer: queridos, o máximo que vocês podem fazer não é me matar, é me machucar no corpo. Mas vocês não podem me matar porque a minha vida já está ganha. A minha vida já está guardada, eu já estou salvo. Não tem o que possam fazer contra mim. E a gente consegue ver a loucura de alguém ficar sereno, encontrar alívio, descanso, quando está correndo risco de morte. Pelo nome de Jesus. E o que a gente está vendo aqui, e o Gentil semana passada estava se controlando para não dar spoiler do próximo capítulo de hoje, né? O tempo todo ele dava uma colherzinha do que eu ia falar hoje. Opa, deixa eu me aguentar aqui para não avançar demais. Mas ele comentou semana passada que o que a gente vai ver aqui ficou conhecido como testemunho do primeiro mártir cristão. Não o primeiro mártir do reino de Deus. Porque houve outros homens e mulheres que pagaram com as suas vidas por serem fiéis ao Senhor, ao reino de Deus. Mas na igreja de Jesus, após a morte e a ressurreição de Jesus, o que fica registrado na palavra é que Estevão foi o primeiro. Tanto que depois, cenas dos próximos capítulos, Estevão vai, após o que está acontecendo com Estevão aqui, vai acontecer uma bomba naquela região, uma mudança definitiva de realidade. Jerusalém nunca mais vai ser a mesma, a igreja nunca mais vai ser a mesma, aquela igreja que estava já se habituando a ficar concentradinha ali em Jerusalém, com algumas atuações no entorno de Jerusalém, nunca mais vai ser assim. E aí então, retomando Estevão, só para fechar isso, a gente percebe, queridos, talvez você já tenha tido a oportunidade de ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 livros da Bíblia que narram a história real do nascimento, da vida, do ministério, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E, queridos, nós podemos perceber um volume de semelhanças desses últimos momentos da vida de Estevão aqui na terra, com os últimos momentos da vida de Jesus, antes de ser morto na cruz, absurdo. Mas entendam o seguinte, Estevão aqui, ele não está sendo um imitão, para usar uma palavra assim comum, né, que a gente normalmente utiliza no dia a dia. Ele não está sendo aqui um modinha. Eu quero, agora que a minha vida está correndo risco aqui, eu quero usar as mesmas palavras neste momento que o meu Senhor Jesus Cristo usou e repetir, papagaiar, imitar de uma maneira vazia as palavras de Jesus como se fossem algo decorado. Mas é que o mesmo Espírito que estava se manifestando em Jesus Cristo era o Espírito que estava se manifestando em Estevão aqui nesse momento. Quando Jesus estava pendurado na cruz do Calvário, ele olha para os céus. E ele fala ao Pai, ele se dirige ao Pai, quando ele estava pendurado na cruz. Ao ponto de que as pessoas que crucificaram a Jesus, elas olhavam para Jesus e tentavam prestar atenção quando Jesus estava pendurado na cruz conversando com o Pai. Eles estavam falando, ele está delirando?
Ele está falando, ele está sonhando, ele está tendo vertigens? O que está acontecendo com ele? Vamos tentar entender o que está acontecendo. O que ele está falando? E ele está falando com o Pai. A mesma coisa que Estevão aqui, quando ele está para morrer, ele olha aos céus e diz: eu vejo o Pai na sua glória, e o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, à sua direita. Ele vai sendo atacado pelo povo, e ele, semelhante ao Senhor Jesus, ele tem duas reações. Ele fala duas vezes, no final do capítulo 7, nos versículos 59 e nos 60. A primeira reação que ele tem diante do povo, olha só, gente, guarda isso no seu coração em nome de Jesus. No verso 59, enquanto o apedrejavam. Eu vou falar uma coisa para você, apedrejamento é uma coisa que lá daquele lado do mundo acontece até hoje, tá? Você vai ver, por exemplo, alguns países africanos, eles praticam até hoje morte por apedrejamento, como castigo. Alguns países do Oriente Médio praticam morte por apedrejamento até hoje, como julgamento, como condenação. Alguns países da Ásia praticam morte por apedrejamento até os dias de hoje. Assassinato por apedrejamento, por diversas razões. E as pedras que eles usam, meus queridos, não é a pedrinha de fundo de rio que você joga para a pedra ficar quicando na água, não. Eles pegam aquelas que eles sabem que vai fazer um estrago quando a pedra bater na pessoa. Eles pegam pedras que são pegas com duas mãos, por exemplo. Não é com uma mão só. Com uma mão só essas pedras não seriam aguentadas. E jogando. E aqui vai dizer que enquanto Estevão era apedrejado. Por quê? Porque Estevão bateu neles. Porque Estevão xingou eles. Porque Estevão ofendeu a honra deles. Foi por causa disso? Não. Foi porque Estevão simplesmente anunciou a um Jesus Cristo justo e vivo. E que eles deveriam se arrepender. Olha o nível de loucura. Eles vão, pegar pedras, eu vou te matar. E enquanto ele estava sendo apedrejado, olha só, vem uma pedra de 5 quilos nessa direção e pá, na cabeça dele. Ele arruma fé para orar e falar ao Senhor: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aí vai, não para, mas ele já começa a ficar fraco pelas pancadas que ele já começou a levar. E aí então no verso 60 ele cai de joelhos. E como que num último suspiro, ele grita bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. O que foi que Jesus falou na cruz, queridos? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não lhes imputes esses pecados. Sabe o que é isso, gente? Estevão estava perdoando quem estava matando ele. Ao orar pedindo ao Pai, Pai, no livro da vida, aliás, no livro das obras, não anota isso. Não anota essas pedradas. Deixa isso. Que louco isso, né, gente? O Senhor sabe de todas as coisas que todas as pessoas fazem, mas eu quero orar te pedindo, por amor, por compaixão, de todas as coisas que estão registradas no livro das obras, de cada um de nós, estas pessoas que estão jogando estas pedras em mim, não anota isso não, Pai, eu perdoo eles, eu libero eles. Sabe por que ele fez isso, queridos? Sabe por que alguém arruma capacidade para fazer isso? Em primeiro lugar, só pode arrumar capacidade para fazer isso, para ter uma reação dessa, quem já tem a certeza absoluta que a sua vida está garantida. Não importa o que façam contra mim, a minha vida está garantida e segura. Só pode falar isso alguém que tem certeza da sua salvação. Só pode fazer uma oração como essa
Alguém que não tem a menor sombra de dúvidas, que ainda que alguém possa ferir o corpo, não pode tocar na sua vida. E em segundo lugar, só pode fazer isso, perdoar, pedir ao Pai para que perdoe quem se sente perdoado por Deus também. Quem tem o amor de Deus no seu coração. Amor que lança fora todo medo. Amor que muda os olhos para fazer a pessoa enxergar não aquilo que está acontecendo. Estevão não estava olhando as pedras. As pedras eram o menor dos problemas neste momento. O que estava em jogo aqui era a salvação e a eternidade deles. Se Estevão orasse, ó Senhor, não esquece o que estão fazendo comigo aqui. Pune eles, Senhor. Não que Estevão tem poder sobre o destino eterno daquelas pessoas, mas Estevão estaria perdendo a oportunidade a contribuição que ele poderia dar para dar uma nova chance àquelas pessoas. Ele estaria atrapalhando a salvação daquelas pessoas. Ele estaria salvo, certo da sua salvação, mas com relação àqueles outros ali, ele estaria, vocês que se lasquem, como a gente fala hoje em dia. Mas ele não. Eu não tenho alegria somente em ter a certeza da minha salvação, mas no que eu puder contribuir para a salvação de vocês. Que vocês sejam abençoados. Que o Senhor dê mais uma oportunidade a vocês. Queridos, vocês podem ter certeza. Estevão, ele não foi a pessoa que orou nos próximos capítulos, cenas dos próximos capítulos. Estevão não foi a pessoa que recebeu o apóstolo Paulo, que é Saulo, o nome original dele. Estevão não desceu Saulo às águas do batismo. Estevão não impôs as mãos sobre Saulo para que ele fosse batizado com o Espírito Santo. Mas vocês podem ter certeza de que Estevão teve uma grande contribuição na salvação de Saulo, que vai acontecer logo, logo, nas próximas semanas nós vamos ver. Neste momento, que Saulo estava aqui, não só assistindo, mas encorajando, aprovando, estimulando a morte de Estevão, por perseguição religiosa, pedradas. Estevão estava semeando o amor de Deus no coração de Saulo, para algo que viria a dar frutos que Estevão não viu. Mas vai chegar um dia, e que na verdade hoje já acontece isso já é uma realidade. O apóstolo Paulo, que ganhou muitas e muitas pessoas e levou o evangelho de Jesus a muitos povos da terra, ele não viu, Estevão não viu a transformação, nem os frutos da vida de Saulo. Mas hoje Saulo morreu. E hoje Paulo, ele está na glória. E Paulo, hoje está junto com Estevão, diante de Jesus. E ele com certeza se alegrou ao ver Estevão e dizer: Estevão, eu quero dizer a você, você foi uma das pessoas que semeou o evangelho na minha vida, quando eu estava aprovando e dando toda a ajuda para te matarem, e dando ideias, e estimulando o pessoal a te matar. Eu estava lá, eu assinei o teu assassinato. Mas a tua reação impactou o meu coração. E depois eu tive um encontro com o Senhor Jesus. E aquele encontro com o Senhor Jesus fez todo sentido, porque eu já via o que Jesus estava fazendo em pessoas como você. E o encontro que eu tive com Jesus mudou a minha vida. E o Senhor me deu a graça e o privilégio de ganhar muitas pessoas para Cristo. E ser usado pelo Espírito Santo a receber a revelação da palavra de Deus. Metade do Novo Testamento é atribuído ao apóstolo Paulo. De vez em quando a gente fala autor, mas o autor da Bíblia não são homens. Não foi Isaías, não foi Paulo, não. É o Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas estes homens, estas mulheres, foram usados pelo Espírito Santo para registrar, para transmitir a mensagem revelada. E eu quero dizer a você, Estevão, você não contribuiu para registrar a palavra de Deus, mas você participou daquilo porque você ganhou a minha vida.
Você ajudou a ganhar a minha vida para Cristo. Você não foi até a Turquia levar o Evangelho. Você não foi até o leste europeu para levar o Evangelho. A Grécia, a Itália. Você não foi a estes lugares, mas eu quero dizer, eu fui. E se eu fui a esses lugares, foi porque alguém semeou o Evangelho na minha vida. Então, os frutos que eu ganhei, eles também são teus. Você tem participação em cada um deles. Sabe, meus irmãos, eu vejo aqui alguns pais e mães. E alguns aqui que serão pais e mães um dia. Em nome de Jesus, receba. E a gente precisa expandir a nossa visão. Entender, aos olhos de Deus, o que significa criar filhos. O que significa quando a Bíblia diz que os filhos são como flechas nas mãos de valentes. Flecha só é um instrumento útil na mão de um valente, preparado. De alguém que pega e segura com firmeza essa flecha para que ela cumpra o seu propósito. E a gente precisa entender, queridos, que em grande parte na criação dos filhos, a nossa alegria é em ver os filhos vencerem e a gente saber que o chão que nós pisamos hoje é um alicerce que foi pavimentado pelas pessoas que nos criaram. Até onde nós chegamos, eles têm participação nisso. E até onde os nossos filhos chegarão, são honras nossas também, são privilégios nossos também, são alegrias nossas também. Uma vez eu lendo um livro falando sobre isso, já parou para ter noção de que o seu pai e a sua mãe, ao invés de juntar dinheiro para comprar uma casa chique, gastou milhares e milhares, para não dizer milhões, porque ao longo de décadas e décadas criando filhos, alguns pais podem chegar facilmente a gastar milhões de reais, comprando roupa, comprando material escolar, comprando objetos de higiene pessoal, compra remédio, compra isso, compra aquilo, gasta com isso, gasta com aquilo, carrega junto para passear, vai, enfim, compra presente no aniversário, esse tipo de coisa. Vai somando tudo isso, e que poderia ter sido muito bem usado de maneira egoísta, para comprar uma casa linda, dos sonhos, para fazer a viagem ao redor do mundo, o dinheiro para gastar com um filho. Mas os pais decidiram, não, tem mais valor. Investir o meu tempo, os meus recursos, na vida dessa preciosidade que Deus colocou nas minhas mãos, que são os meus filhos. E eu vou ver o retorno desse investimento. Ao ver o meu filho, a minha filha avançar, prosperar e vencer na presença e na bênção do Senhor Jesus Cristo. Estevão foi um semeador, queridos. A visão de Estevão foi alargada muito além do que os olhos de carne dele podiam perceber, podiam enxergar. E o resultado foi isso daqui. E vamos ver mais disso nos próximos capítulos. Eu quero fechar essa palavra resgatando uma lição aqui, afirmando uma coisa muito importante, muito preciosa aqui. Nada nesse mundo, meus irmãos, é capaz de reprimir o Evangelho de Jesus e nem a igreja. E eu acho que essa palavra, ela poucas vezes foi tão pertinente como os dias que nós temos vivido hoje. Eu vejo às vezes cristãos com medo, porque a pandemia, porque as leis que os vereadores, que os deputados, que os senadores estão elaborando, podem reprimir a igreja, meus irmãos, o fato é que nada tem poder suficiente para reprimir a igreja do Senhor Jesus. Eles achavam que calar Estevão calaria a igreja. Semana que vem nós vamos ver que calar Estevão aumentou o volume do eco, do som da mensagem da igreja no mundo. Ninguém tem esse poder. Mas eles podem vir e fechar o templo.
Isso daqui não é nada, meus irmãos, se a gente não estiver aqui dentro, na presença de Deus. Nós podemos fazer do quintal de uma casa uma igreja. Nós podemos fazer da sombra de uma árvore uma igreja. Nós podemos fazer de um cruzamento numa esquina, uma esquina no cruzamento, uma igreja. A igreja de Jesus é imparável. Ela é irreprimível. Ela é invencível. Por um fator muito simples, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente precisa parar de, como igreja do Senhor Jesus, ter medo do que está neste mundo. E a gente direcionar esse medo do mundo para temor pelo Senhor. Não medo de Deus, mas uma profunda reverência, honra, respeito na sua presença. A gente perceber que nada foge do controle dele, nem as nossas vidas. E tudo isso por uma razão muito simples, meus irmãos. Porque assim como a visão que Estevão teve, uma pessoa que está em Cristo, ela não é mais deste mundo. É por isso que o mundo não tem poder sobre a igreja de Jesus. Jesus, quando estava falando aos seus discípulos em João capítulo 15, e hoje nós vamos falar um pouco à noite sobre João capítulo 15, Jesus falou isso para eles. Olha, eles vão perseguir vocês, tá? Preparem-se. Jesus não falou, olha, fica tranquilo, porque quando eles tentarem, pensarem em perseguir vocês, eu vou passar o cerol em todo mundo. Não, vão perseguir, vão odiar vocês. Se me odiaram, eu que sou mestre e Senhor, quanto mais vocês em mim odiarão e perseguirão. Mas entendam que isso é natural. Porque eles perseguem. O mundo é acostumado a perseguir aquilo que não conhece. O mundo resiste e persegue aquilo que não pode controlar. Sabe por que tentam fazer essas leis, meus irmãos? Para tentar controlar aquilo que não conseguem controlar. E eles podem fazer todas as leis que quiserem. Podem pegar em armas. Podem multiplicar as celas das prisões para caber a igreja de Jesus inteira naquelas prisões. Podem fazer o que quiserem, podem fechar os templos, podem fazer o que quiserem, não terão poder porque a igreja está acima, a igreja está além. O poder que sustenta e dirige a igreja e move a igreja não é deste mundo, não tem nada neste mundo que chega aos pés do poder que move a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus é a igreja onde um é morto e o poder dela na terra multiplica-se, não enfraquece. Não importa, meus irmãos, debates de ideologias. Eu quero fazer esse apelo a vocês aqui, meus irmãos. Não perca seu tempo debatendo ideologias. Ideologias é pauta de discussão deste mundo, mas não é a pauta de discussão da Bíblia. A Bíblia não chama a gente ao debate de ideologia de gênero. A Bíblia diz, isso não é nem assunto para se discutir. Vai se dedicar àquilo que importa. Isso tem valor para quem está preso a esse contexto triste, miserável, de pecado, de dor, tentando ter controle, tentando salvar a si mesmo. Meus irmãos, tudo isso é o grito do mundo de tentar ganhar a própria vida. Mas o Evangelho nos mostra que esse tipo de coisa nunca vai dar certo. Eu vou dizer a vocês, a igreja às vezes ela perde um pouquinho o foco se preocupando com leis neste mundo. E eu não vou dizer a você que eu acredito de verdade, que a igreja de Jesus ela precisa atuar em todos os lugares da sociedade, de uma maneira lícita, justa, enfim. Não pastores. Honestamente, uma pessoa que se dedica ao ministério pastoral ou missionário e que entra na carreira política, ele está mudando de carreira. Deixou de ser pastor, deixou de ser missionário para ser um cristão dedicado à política. E eu não vejo problema nenhum com isso. Desde que continue estando debaixo da cobertura do Espírito Santo, da autoridade do nome de Jesus, desde que permita que a igreja do Senhor Jesus continue cuidando, orando por ele, para sustentá-lo lá dentro naquele mundo,
Eu acredito que cristãos são levantados pelo Espírito Santo para seguir a carreira política. Mas nós não estamos falando, meus irmãos, que a igreja de Jesus vai ser garantida, vai ser consolidada na nossa sociedade por causa de leis favoráveis. É muito pouco, você está entendendo isso? Uma lei terrena salvaguardar a vida da igreja de Jesus Cristo. É quase uma bobagem essa conversa. Essas leis, elas são criadas para abençoar as famílias. E é por isso que eu entendo que devem haver cristãos em todos os nichos da sociedade, em todos os níveis da sociedade, para abençoar os povos da terra, para levar o reino de Deus em todos, inclusive na formulação de leis. Mas isso não tem nada a ver conosco, isso tem a ver com eles. Olha, nós não estamos aqui colaborando na formação de leis para a gente se preservar. Nós estamos aqui colaborando na formação de leis para abençoar vocês, para levar o reino de Deus ao mundo. É diferente. Não há razão para ter medo, nem ver como inimigos à altura, quando pessoas tentam usar a força contra a igreja do Senhor Jesus. Não tem força que compare, meus irmãos. E às vezes, essa comparação de forças, ela vai ser de maneira louca, absurda, como a gente vê nesse texto aqui. Qual que foi a força mundana que se levantou nesse texto aqui? Da briga, da violência, da agressão. Foi essa força que se levantou contra a igreja. Qual foi a força que a igreja usou para responder? Foi de igual modo a briga, a violência, a agressão. Não encosta em mim não, se você encostar em mim, eu encosto em você também. Foi isso que nós acabamos de ver, né? Não. É uma força que para o mundo não é força. Mas é mais forte do que a força desse mundo. Desculpa aí, fazer uma salada na tua cabeça aí, nesse momento. O poder do amor, ele é insuperável, meus irmãos. O poder da graça do Senhor Jesus, ele é insuperável. O mundo, quando o mundo acha, estou prevalecendo, estou conseguindo dominar, aí ele é surpreendido percebendo, você nunca prevaleceu. A minha igreja já é vencedora, não será vencedora. Nem mesmo pelas circunstâncias da vida, meus irmãos. Eu estava compartilhando, e eu vou me abrir um pouco aqui, uma coisa da realidade da nossa igreja. Esses dias eu estava conversando com os líderes da nossa igreja, e nós estávamos juntos num tempo de compartilhamento, de ministração uns sobre as vidas dos outros, porque de uma maneira de contexto circunstancial, nós conversando e compartilhando, temos notado que estes dias, no meio da família da Igreja do Senhor Jesus, nós temos notado um tempo muito árido, sabe? De lutas, de aflições, de pessoas enfrentando batalhas de diversas formas, sabe? E isso gera um sentimento de aflição no coração. Está difícil, não tem sido um momento fácil. Às vezes a saúde, às vezes o emprego, às vezes os relacionamentos, às vezes dentro de casa, enfim. Existem fases, e talvez você já tenha vivido isso, onde parece que um monte de problemas e dificuldades resolvem acontecer na mesma época, né? E aí a gente fica, epa, peraí, o que está acontecendo? Será que eu blasfemei? Será que eu fiz alguma coisa errada aqui para isso estar acontecendo? Mas, meus irmãos, nem essas circunstâncias são grandes o suficiente para nos parar. É por isso que o apóstolo Paulo lá na frente, ele vai dizer, em tudo, nós somos vencedores e estamos bem dispostos. Até mesmo, às vezes, quando sofremos fome, privação de recursos, mas nós jamais ficaremos desamparados. Até mesmo nas lutas da vida, quando nós podemos ficar abatidos. Você já ficou cansado algum dia nesse ano de 2021, meu irmão? Minha irmã, viramos o segundo semestre agora, essa semana? Já ficou? Podemos ficar abatidos, mas não desanimados, porque a nossa fé sempre tem o mesmo fundamento firme.
O objeto da nossa fé, o alvo da nossa fé, que é o Senhor Jesus, ele é inabalável. Se ele é inabalável, nós também somos inabaláveis nele. É disso que se trata. Entende? Estou abatido. O momento tem sido difícil. Me sinto cansado. Mas desanimar nunca. Desanimar nunca. Porque se eu desanimar é porque eu perdi a minha fé. É porque eu abandonei a minha fé. E a minha fé, a minha confiança no Senhor Jesus, a rocha da minha salvação, ela é imexível, ela é inabalável. Por isso eu nunca desanimo. A igreja precisa entender quem é o seu verdadeiro inimigo. E não atacar apenas os sintomas, mas atacar as causas das batalhas que se levantam. O verdadeiro inimigo. Sabe por que Estevão pediu perdão a Deus pelas pessoas que estavam apedrejando ele naquele momento? Porque Estevão sabia muito bem que o verdadeiro inimigo que estava se levantando contra ele não eram aquelas pessoas religiosas. Eram as influências do fundo do inferno que estavam cegando o entendimento deles. E estavam manipulando eles dentro da religião a fazer aquela perseguição que eles estavam fazendo. Aquele era o verdadeiro inimigo. Efésios capítulo 6 vai nos dizer isso. Preste bem atenção e tente identificar sempre, em todas as lutas, quem é o verdadeiro inimigo com quem você deve lutar. E não perca seu tempo. Não gaste energias lutando contra o inimigo errado. Nós precisamos ter discernimento, meus irmãos. E algumas pessoas às vezes vão se levantar e falar, está o religioso aí de novo. Tudo é o diabo. Tudo são os demônios. Não. Não é ele que está falando, é a Bíblia que está falando. Ele é o nosso inimigo. Ele é o adversário. Ele é o acusador. Ele é o tentador. Ele é quem trabalha para destruir as nossas vidas, as nossas famílias. Para roubar a glória de Deus em nossas vidas. E a glória dele é apagar todas as possibilidades da glória de Deus se manifestar nas nossas vidas. É o perdedor que já sabe que é derrotado. Mas já que ele é derrotado, ele quer pelo menos atrapalhar a vitória do vencedor. Esse é o trabalho do diabo, meus irmãos. E ele é o nosso verdadeiro inimigo. Amém? Amém? Você